organização desta sessão, chamo o Alexandre Penicheiro, que nos vai falar sobre os painéis fotovoltaicos na cultura da Framboesa. Já. Muito bom dia. Eu venho aqui pegar, se calhar, numa palavra que já foi dita em todas as apresentações até agora, se não estou em erro, que é a sustentabilidade, que realmente com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com as preocupações que temos agora chegando mais perto dos prazos do Green Deal, temos cada vez mais que abordar a sustentabilidade como algo que tem que estar integrado em todos os campos da indústria. E venho aqui pegar, se calhar, um pouco menos no pequeno fruto em concreto, ou pelo menos na framboesa, como uma especialidade. Neste caso, seria aplicável, em princípio, a qualquer variedade de framboesa, e passo a explicar mais à frente o que quero dizer com isto. Estamos a trabalhar ao longo do último ano com produção de framboesas sob painéis fotovoltaicos. Isto num sistema agrovoltaico. Vamos lá ver se isto passa. Ok, e agora voltar para trás. Pronto. Isto não está a querer colaborar, mas o que é que temos? Um sistema agrovoltaico é um sistema no qual se utiliza terreno agrícola em simultâneo para a produção de energia fotovoltaica e para a produção de culturas agrícolas. Existem pelo menos três tipos de sistema principal. Temos sistemas, dentro do sistema fechado, temos as estufas com agrovoltaicos, e temos dentro dos sistemas abertos os sistemas interespaciais, que ocupam espaços entre linhas de produção, e os sistemas suspensos, que estão, como diz a palavra, colocados por cima das culturas. Neste piloto nós temos dois sistemas diferentes. Temos um sistema fechado que não vou abordar agora, que é em estufa, com painéis fotovoltaicos flexíveis. E temos o sistema que vou abordar, não consigo apontar, mas é aquele que está ali rodeado, que é com framboeseiras cobertas com painéis fotovoltaicos semi-transparentes. Deixa eu ver se isto anda. Ok. E mesmo assim acho que foi uma mais. Pronto, temos duas linhas paralelas de 20 metros cada, cobertas em metade do seu comprimento com rede de ensombreamento, como seria tradicional, e temos a outra metade coberta com os painéis fotovoltaicos com uma transparência de 40% e uma produção em pico de 8 kW, aproximadamente 8 kW pico, no total do sistema. Mais uma vez, isto a passar. Pronto, o objetivo seria avaliar se haveria uma influência deste sistema na produção de framboesas e partimos da hipótese de que não haveria influência, e a partir daí... Ok. A partir daí definimos aquilo que seria dados a ser recolhidos. Eu aqui vou apresentar maioritariamente dados de produção e características do fruto. No entanto, em ambos os pilotos e neste mesmo piloto tivemos outros dados que ainda estão em análise. Foram registadas datas de abrolhamento, floração, frutificação, dados de produção em peso e em número de frutos por planta, e o comprimento e o diâmetro de cada fruto para averiguar se haveria uma influência nas proporções por questões de preferência do consumidor. A nível de dados edafoclimáticos, foram registadas características do solo ao longo do tempo, de forma automática. Tínhamos registro de umidade, temperatura e condutividade do solo a 30 cm de profundidade, para averiguar aquilo a que as raízes estavam expostas de acordo com o sistema em que estavam inseridas, e a radiação incidente, por razões óbvias, tendo em conta a cobertura diferente. Pronto, aqui
já dei um spoilerzinho, mas tivemos uma instalação feita no ano 2024 que deixámos de correr de forma normal para iniciar esta investigação mais a fundo, agora em 2025. Durante um episódio que tivemos agora da Depressão Martinho, em março, tivemos um incidente no qual perdemos quase 50% dos painéis que tínhamos instalados, que entretanto conseguimos repor. Como podem imaginar, foi um contratempo complexo, mas foi resolvido, não tendo afetado, no entanto, o ensaio, porque, em princípio, aquilo que aconteceu não afetou cobertura, afetaria se estivéssemos com as plantas em fase de produção, em que estavam dependentes da radiação incidente, estavam ainda em dormência. Verificámos que o abrolhamento sob painéis fotovoltaicos foi mais precoce, mas também por muito pouco, em dias, que houve uma floração também mais precoce e que a floração por baixo da rede coincidiu com a fase em que os 50% de floração coincidiram com a fase em que detectámos os primeiros frutos em desenvolvimento, que foram mais cedo do que por baixo dos painéis fotovoltaicos. Depois temos aqui características relativas à energia radiativa recebida pela planta, em que detectámos que existia um pouco menos desta energia, que isto parte de um cálculo que parte de uma média da energia incidente, da radiação incidente, e houve um pouco menos por baixo dos painéis fotovoltaicos. Temos ali uma referência também fora do sistema, para nos dar uma referência da zona. E depois, a nível de temperatura do solo, umidade do solo e condutividade, detectamos que tanto a temperatura como a condutividade eram maiores por baixo dos painéis fotovoltaicos, no entanto, a umidade era menor. A nível de resultados, e tentando ser o mais rápido possível, para não exceder o tempo, tivemos uma produção maior nos painéis fotovoltaicos, no entanto, não foi significativamente relevante após tratamento estatístico. Houve um aumento de 6,5%, mas não foi detectado como estatisticamente significante. O número de frutos por planta seguiu a mesma tendência, não tendo havido uma diferença detectável. As curvas de produção foram semelhantes. Houve ali um ligeiro episódio, não consigo apontar, mas conseguem ver ali mais ou menos por cima do dia 27, do dia 4 de junho e julho, que houve um ligeiro pico que não se detectou por baixo de rede, mas que se detectou por baixo dos painéis fotovoltaicos. De resto, não houve diferenças significativas. Ainda não detectamos diferenças ainda no peso médio do fruto, mas depois começamos a ver diferenças no volume. Houve uma diferença significativa no volume, mesmo não tendo havido diferenças significativas no peso médio de cada fruto, tendo sido o volume ligeiramente maior por baixo dos painéis fotovoltaicos, e essa tendência manteve-se ao longo do tempo. O mesmo aconteceu no que diz respeito à proporção entre o comprimento e o diâmetro. Portanto, tudo o que estiver acima do valor 1 no gráfico mais à direita são frutos mais alongados, e tudo o que está abaixo são frutos mais achatados. E o que detectámos é que havia frutos mais alongados recorrentemente no sistema coberto com painéis fotovoltaicos, em comparação com o sistema coberto com rede de ensombreamento. Concluindo, existiram diferenças, não na produção absoluta e não na produção em peso ou em número de frutos. No entanto, existiram diferenças no volume e nas proporções dos frutos. E estes efeitos podem estar associados, claro, a variáveis edafoclimáticas que registámos, mas que ainda não foram cruzadas em tratamento estatístico. Portanto, existe uma interferência do sistema, tanto quanto conseguimos observar, mas não conseguimos ainda detectar
que variáveis, se alguma, é que estão associadas diretamente a essas diferenças. Eu aproveito para fazer um agradecimento aos parceiros do projeto, sem os quais nada disto seria possível, e aproveito para deixar um convite a quem quiser visitar o piloto na ESAC, na Escola Superior Agrária de Coimbra. Estão convidados em qualquer momento. Muito obrigado e bom resto de colóquio.